Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Livro de Êxodo 2, versos 23 a 25. O vocábulo êxodo significa a saída de pessoas em massa de algum lugar. E esse livro narra exatamente como foi o processo de libertação e de retirada do povo de Israel do Egito, passando pelo nascimento de Moisés e como o Senhor o preparou para a grande obra para a qual seria designado. Ele foi o escolhido por Deus para liderar essa missão. Essa passagem acima retrata um momento em que Deus ouviu o clamor, o sofrimento e o choro do seu povo, que padecia debaixo da escravidão e da opressão no Egito. Vemos como o coração de Faraó se endurecia a cada vez que Moisés a ele se dirigia, pleiteando a liberação do povo hebreu cativo naquele país. Deus foi castigando o povo egípcio por meio das pragas que mandou por intermédio da boca de Moisés toda vez que Faraó prometia libertar o povo e depois voltava atrás. Essa situação, retratada no livro de Êxodo, guardadas as devidas proporções, representa a situação do homem no mundo. O Egito e todo o seu povo são a representação do mundo. O povo de Israel é a representação dos filhos de Deus. Moisés aponta para a figura de Jesus Cristo e Faraó para a encarnação de Satanás. O povo de Israel era descendente de Jacó e foi para o Egito para se reunir a José, o qual havia sido vendido por seus irmãos como escravo, mas veio a se tornar governador do Egito. Os descendentes de Israel são o povo escolhido por Deus como seu povo e são os herdeiros primários das promessas que Deus fez a Abraão de que seriam um povo grande, próspero e abençoado. Foi para o resgate e a salvação deste povo que o Senhor Deus enviara seu Filho Jesus Cristo, o qual, posteriormente, como obra de seu infinito amor, estendeu a libertação e a salvação a todos que nele creem e o recebem como Filho de Deus e como Senhor e Salvador. Assim como Deus enviara Moisés naquele tempo para resgatar seu povo cativo no Egito, porque eles sozinhos não conseguiriam, enviou também seu Filho Jesus Cristo ao mundo para expiação dos pecados e para nos livrar da morte eterna. Ele sabia que o homem, por si mesmo, também não conseguiria vencer o pecado. Por meio de seu sacrifício na cruz, Jesus Cristo abriu para nós acesso livre ao Pai. Levou na cruz todas as enfermidades, lavou o nosso pecado com seu sangue, desceu ao inferno e venceu Satanás, tomando-lhe a chave da morte. Ao subir aos céus, ainda nos enviou o Espírito Santo Consolador para nos esclarecer sobre todas as coisas e para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo é a perfeita expressão de Deus, é o Verbo de Deus encarnado. Ao longo de todo o tempo em que viveu na terra como homem, manteve plena intimidade com o Pai, sempre em estado de sujeição, de oração, de adoração e de união com Ele. Moisés também gozava de intimidade com o Pai. Eis que Deus lhe falava face a face. Mas Satanás é o pai da mentira e adversário da nossa salvação. Foi expulso do céu porque intentou ser igual a Deus. Usando de astúcia, enganou Eva e levou o primeiro homem, Adão, a pecar, sendo ambos expulsos do paraíso. E são essas armas
que o espírito maligno usa até hoje para nos afastar da presença de Deus. É ele que apresenta as piores e as mais sórdidas situações ao homem para se contrapor aos ensinamentos de Deus. Faz com elas um lindo embrulho sedutor, com aparência de coisas boas e inofensivas. Engana, enreda e aprisiona o homem, torna-os cativos e os oprime e escraviza. O espírito das trevas, que é o ladrão da vida, da esperança e da paz, age assim. Quer manter o homem enredado e amarrado, apresentando-lhe o mal com a aparência do bem. Lança a seta de dúvida na mente do homem para não crer na palavra de Deus, de que pelo sacrifício de Jesus ele é livre do pecado, justificado e salvo. Cega seus olhos para que não enxergue a verdade, de que em Cristo Jesus nós temos a salvação e fomos feitos filhos de Deus, com acesso a todas as suas bênçãos e benefícios, desde agora e para todos sempre. E que tudo isso nos é dado como presente e como dom de Deus, eis que nada podemos obter pelas nossas forças e pelos nossos méritos. O Senhor continua vendo nossas dores e aflições e ouvindo o nosso gemido e o nosso clamor. Mas Ele já nos deu tudo, pois nos entregou o seu Jesus. Nós só precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador e receber os benefícios da sua graça, do seu favor e da sua misericórdia. Eu agradeço ao Espírito Santo por essa palavra do dia, que vem renovar a nossa fé e esperança, pedindo que afaste de nossa mente toda dúvida e incerteza lançadas pelo inimigo, e que nos conceda o convencimento de que verdadeiramente somos filhos de Deus e herdeiros destas suas promessas de vida plena e abundante em Cristo Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.